mas logo depois, tive a confirmação. No momento em que estávamos voltando de lá, olhei na direção da descida para a piscina, e eu vi, bem no canto de uma árvore, aquela criatura que todos estavam temendo tanto. A noite anterior foi terrível, nos sentindo encurralados até amanhecer. Dá uma conferida no vídeo anterior, essa experiência de hoje se trata dessa mesma viagem, e as coisas ficaram ainda mais intensas. Depois de tantas perguntas sobre o que poderia ter sido aquilo que minha prima e meu tio viram, nos reunimos com o dono do sítio para contar tudo o que houve. Nesse dia, ele passou a manhã e tarde fora, e voltou quando já estava anoitecendo. Ficamos conversando na frente da copa, questionando algumas coisas. Meu tio ficou bem impressionado com o que viu, ele botou na cabeça que aquilo era realmente um lobisomem. Já minha prima, não tinha tanta certeza, mas pelo que ela estava dizendo, estava quase concordando com o meu tio. Eu pensava diferente, e falei para eles. Já havia visto entidades com aquelas características na minha casa, a única coisa estranha, era realmente os sons que ela fazia. O dono do sítio disse que esses sons eram de fato as maiores reclamações de todos os que passavam dias por ali. Conversamos bastante, mas não tivemos nenhuma conclusão sobre o assunto. O que nos restava era continuar aproveitando a viagem e lidar com isso. Nessa noite em questão, resolvemos jogar futebol, mas o campo estava bem escuro, a iluminação de lá não era tão boa para a noite. E esse foi justamente o motivo de querermos jogar essa hora, era mais divertido. Depois de algum tempo jogando, todos rindo bastante, escorregando e caindo, nos divertindo muito, começamos a perceber algumas movimentações ao redor, como por exemplo, aquele mesmo silêncio na mata que fez na noite passada. Começou a ficar tudo muito quieto, parecia que tudo que é ser vivo naquela floresta, havia se escondido, e nós começamos a achar que deveríamos fazer o mesmo. Ainda assim, continuamos a jogar mais um pouco, mas de alguma maneira, eu estava sentindo que algo ruim estava vindo. Eu fui o primeiro a falar que não jogaria mais, assim, fazendo com que todos também parassem. Tivemos aquela mesma sensação, de ter alguém cercando a gente, alguns sons estranhos do mato ao redor, como se fosse alguém passando e batendo nas folhas. A sensação de insegurança era enorme, fiquei me perguntando até se não era melhor ir embora de lá. Não ficamos muito mais tempo lá fora, preferíamos entrar e trancar logo a casa. Tínhamos que apagar as luzes, e eu fui com meu irmão e tio para fazer. Enquanto estávamos chegando perto do pavilhão, eu comecei a me arrepiar bastante, não sabia se era o vento frio que estava batendo, ou se podia ser alguma entidade se aproximando. Mas logo depois, tive a confirmação. No momento em que estávamos voltando de lá, olhei na direção da descida para a piscina, e eu vi, bem no canto de uma árvore, aquela criatura que todos estavam temendo tanto. Era um ser que andava abaixado, apoiando as mãos no chão, parecia todo queimado, com um rosto meio deformado, realmente tinha uma aparência assustadora. Porém, tenho quase certeza que era algum tipo de espírito, provavelmente mais forte, mas não me parecia realmente um lobisomem. Porém, isso não muda o fato de que era assustador. Chamei a atenção dos dois que estavam comigo, e saímos correndo. Seja lá o que fosse aquela criatura, não era algo bom. Nesse momento, aconteceu uma coisa que me dá arrepios só de lembrar. Quando estávamos chegando na casa, nós três ouvimos aquele mesmo rosnado da noite passada, só que vinha daquele mato que ficava atrás da casa. Com certeza, não foi da mesma criatura que eu tinha acabado de ver. Então será que ainda não tínhamos visto o que realmente estava apavorando todo mundo? Chamei meu irmão e tio para olhar lá do corredor para o matagal, e o que vimos foi uma silhueta grande no meio do escuro, e o que mais se destacava eram os olhos definitivamente enfurecidos. Entramos na casa correndo, um tropeçando em cima do outro, ninguém queria ficar por último. Contei para todos o que eu vi lá na descida para a piscina, e provavelmente foi a mesma coisa que minha prima e meu tio viram, mas também falei para eles que provavelmente não era daquilo que estávamos com medo, tinha algo mais lá atrás que eu não queria nem descobrir o que era. Durante toda a noite, ficamos ouvindo os tais rosnados ao redor, aqueles mesmos sons de algum animal respirando pesado, e a sensação horrível de que alguma coisa estava esperando a gente sair. Foi uma longa noite, mas amanhã chegou.
Todos juntos, fomos até o tal matagal para checar se havia alguma pista do que podia ser aquilo lá fora, mas tudo o que tinha eram alguns matos amassados.